PIB. Saiu o PIB hoje. Presidente Bolsonaro, o senhor falará sobre o PIB. O que é PIB? Paulo Guedes. Posso piranga. Outra pergunta. Presidente, comenta o PIB conosco, por favor. Mas é o Paulo Guedes, é a economia, eu não sou outra coisa. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlande Castro e nós vamos falar de uma forma bem divertida sobre os acontecimentos de hoje lá no Palácio, naquela entrevista que Bolsonaro sempre dá aos repórteres. Meu amigo, o povo já tinha desconfiança que o Brasil estava sendo governado por um palhaço. E na verdade, hoje tiraram todas as provas que o presidente é um tremendo de um palhaço. Eu lhe digo isso por quê? Porque tantas coisas para se preocupar, meus amigos. Tipo, o nosso baixo crescimento do PIB, não é? Que há 3 anos não vem crescendo. O dólar a quase 4,60, mas o presidente, ele foi fazer o quê? Foi buscar um humorista falido, todo mundo sabe que o carioca aí tá em decadência, para imitá-lo, para dar banana a jornalista. Meu amigo, eu não acredito que nós passamos esta vergonha grande. Não, sério, Bolsonaro pensa que tá onde? Porque quando você faz isso, isso repercute na imprensa internacional. E é feio um presidente que traz um humorista, palhaço, para se fantasiar de presidente, para dar uma entrevista coletiva à imprensa. E depois oferecer banana, porque todo mundo lembra da banana que Bolsonaro deu, né, para os repórteres, os jornalistas. Então hoje ele fez de forma, né, de sátira, usando o humorista para dar a banana aos repórteres. Isso foi até, meu amigo, rapaz, foi até hilário para os bolsonaristas, porque tudo que o Bolsonaro faz, eles gostam. Mas, falando sério, quando Bolsonaro foi perguntado sobre o PIB, meus amigos, o Brasil não vem crescendo. Paulo Guedes, antes de assumir, tinha dito que em 2 anos faria o Brasil crescer. A taxa de desemprego diminuir e o PIB crescer. O país não está reagindo. Então, ele pega e deixa o carioca respondendo. Ele pergunta: e aí, carioca, pergunta é o que é o PIB? Tá ligado? Você tá ligado o que está acontecendo? Né? Às vezes é engraçado nessa palavra, às vezes eu misturo o P com B, né? Mas o nosso PIB anda embaixo, vergonhosamente. E a gente também tá uma preocupação por causa do dólar. Calma que nada disso aí é culpa só do coronavírus. A desaceleração do nosso PIB já vinha antes mesmo do coronavírus. O PIB desacelera no primeiro ano de governo de Bolsonaro e só cresce 1,1%. É o índice mais baixo desde 2013. Então, meus amigos, veja bem, a economia brasileira desacelerou no primeiro ano do governo Bolsonaro. PIB, Produto Interno Bruto, do país cresceu apenas 1,1% na comparação com o ano anterior. No terceiro ano seguido de alta, mas o crescimento ficou abaixo do registro nos 2 anos anteriores. Ou seja, pode-se dizer que Michel Temer governou melhor do que o próprio Bolsonaro. Quando a economia já tinha andado em marcha lenta, agora estamos em marcha ré. Segundo o IBGE, com o resultado de 2019, a economia ainda está no patamar de 2013. É a mais fraca recuperação da recessão já registrada no Brasil. É a mais fraca, viu, pessoal? O Instituto calcula um índice usando como base o índice da série histórica do PIB. O índice em 2019 de 171 é o mesmo de 2013. São 3 anos de resultados positivos, mas o PIB ainda não anulou a queda de 2015 e de 2016 e está no mesmo patamar no terceiro trimestre de 2013. Em 2013, o dólar era R$2, a gasolina era 2 e pouco, o gás era 30 alguma coisa, o salário mínimo era menos de 800, se não me engano. Hoje as coisas são caras e vivemos como se estivesse em 2013. Dá para entender uma situação dessa? Não, mas o presidente está preocupado é colocar um humorista para imitar ele. E dá banana para jornalista. Pessoal, é muito vergonhoso quando a gente tem uma situação dessa, na qual os representantes não levam a sério o problema que o Brasil está passando. A gente precisa crescer.
Claro, algumas coisas fizeram o Brasil realmente ter um índice muito baixo, né? Essa questão, vamos lá, a construção civil ainda não está crescendo direito, a indústria sempre está passando por dificuldades, sempre é o terceiro setor, né? Serviços, que está dando uma alavancada junto com o agronegócio. Mas isso vai até quando? Se os outros setores não se recuperar? Ó, pessoal, a desaceleração começou antes do coronavírus. Considerando apenas o quarto trimestre de 2019, a economia brasileira cresceu 0,5% na comparação com o trimestre anterior. Foi o nono resultado positivo consecutivo nesta comparação, mas o número foi menor do que no terceiro trimestre, que foi de 0,6%. O índice indica desaceleração no final do ano. Em relação ao mesmo período de 2018, o PIB avançou 1,7% no quarto trimestre, no 12º resultado positivo, seguido após 11 trimestres de queda nesta base de comparação. Ou seja, a gente está cada vez pior em relação ao governo Michel Temer e se igualando o início do governo, né, do segundo mandato de Dilma Rousseff. Mas o agravante maior também que eu vejo nessa postura aqui é o nosso real perdendo força perante o dólar. Meu amigo, para quem achava que quando o Bolsonaro fosse ganhar o dólar ia para casa dos dois, sinto muito informá-los, o dólar vai chegar a R$6. Ibovespa sobe 1,6, graças a Deus, mas em compensação o dólar vai para 4,58, com vitória de Biden na super terça e Selic, ó. Vamos lá, vamos entender mais esse negócio. Isso na Infomorning. O mercado novamente teve um dia de alta volatilidade diante das notícias desenvolvendo o vírus. Esse coronavírus também, meu amigo, é o seguinte, ó. Vamos lá, bem sincero. A segunda maior economia do mundo é a China. E lá o surto lá realmente fez com que o mercado desse uma parada violenta. Investidores não foram mais, deixou de produzir, o povo entrou em quarentena. E os Estados Unidos, que sempre brigou com a China, precisava realmente da China. Para evitar a queda também do PIB, o Banco Central americano está reduzindo os juros para atrair investimentos para que a perca não seja maior. No meio desses dois grandes gigantes, o Brasil se encontra numa posição extremamente fragilizada. É claro que quando os abalos internacionais, as estratégias geopolíticas, o abalo econômico das moedas, tanto o ian chinês e o dólar americano, devido ao coronavírus, o Brasil fragilmente não tem como se defender. E o real perde força. E o real realmente vai a uma estrutura que é insuportável segurar a alta desse dólar, mesmo que o Banco Central injete dinheiro. E principalmente com o anúncio que foi dado da prévia do PIB, que é um crescimento que na verdade não existe, não chega nem a anular os anos de perca. Então, o Ibovespa fechou em forte alta nesta quarta-feira. É aquela coisa que eu sempre falei aqui no canal. Nem sempre bolsa alta quer dizer economia forte. Refletindo o desempenho positivo das bolsas internacionais, o índice Dow Jones e S&P 500 dispararam mais de 4% após o candidato Joe Biden ser o grande vencedor da superterça das primárias do Partido Democrata, levando 9 dos 14 estados em disputa. E aí a gente teve aquela questão do dólar que disparou. Não é? O dólar ele comercial registrou uma alta de 1,55, que deu ali em torno da casa dos 4 e 5.793 na compra e a 5.806 na venda, ou seja, o dólar na compra de 4,57 centavos e na venda de 4,58, ou seja, moral da história, o dólar 4,58. Já o dólar futuro para abril avançou 1,5 dentro da casa dos 4,59. O mercado de juros futuros do DI para janeiro de 2022 teve queda de 8 pontos na base de 4,22%. Então, o que nos assusta aí é que realmente o dólar ele acaba influindo também nas percas e ganhos do Brasil. Nós tivemos aí 38 bilhões de dólares saindo do país. Investidores tirando seu dinheiro. E que se tira o dinheiro, que não tem dólar no mercado, eu tenho o quê? A alta do dólar. E o Banco Central injetando dólar para poder controlar. Eu tenho que tirar das reservas ou então de algum canto para poder conter a alta do dólar. O dólar, se continuar nessa pegada, pode chegar no meio do ano na casa dos R$5. E isso não é bom para a economia brasileira.
De certa forma, para quem compra, não. Mas para quem vende, talvez não seja tão bom como muitas pessoas pensam. Porque se é barato em relação ao dólar e se vende mais, mas não existe uma tal lucratividade porque a moeda é desvalorizada. E muitas vezes as produções, tanto no agronegócio quanto nas nossas indústrias, há participação de produtos, né, estrangeiros que é comprado em dólar, como é o caso dos combustíveis que são refinados lá fora, a gente compra, e alguns insumos no agronegócio. Isso é uma tragédia, uma calamidade dentro do setor financeiro no Brasil. Eu acho que Paulo Guedes, se continuar do jeito que está, ele não chega nem em junho. Foi dado aí um prazo para ele, até o meio do ano, para poder realinhar a nossa economia. Se o Paulo Guedes, com a reforma da Previdência, durante o ano de 2019, já em 2020, nesse primeiro trimestre, não consegue realinhar a economia e não tem um plano estratégico para o crescimento da economia, além das reformas que falam, mas provavelmente não sairão, que é a administrativa e a tributária, fica difícil. A economia brasileira sempre se apoiou no bom resultado no trabalho de um bom economista. Nesse exato momento, o mercado financeiro e grandes investidores olham para o ministro Paulo Guedes, o posto Ipiranga de Bolsonaro, com muita suspeita. A economia anda patinando, não há um crescimento realmente que possa anular os efeitos da perca de 2015-16, e o dólar parece que descontrolou, porque quando eu ouvi pela primeira vez o dólar chegar na casa dos 4, muitos achavam que quando o Bolsonaro assumisse o governo, o dólar teria uma calma e regrediria e voltaria para casa, na pior das hipóteses, dos R$3. Não foi. Em um ano de governo, o dólar teve um aumento aí, comparado a outros governos, 150%. É muita coisa. Eu sei que é assunto complicado, é preciso ser da área de economia para entender. Eu sou dessa área, por isso que eu falo. E sei do pânico que eu estou tendo em relação a algumas coisas que precisam ser alinhadas no governo. Se não alinharmos realmente a nossa política econômica, vai ficar descontrolado. Não dá para segurar tanto tempo esse descontrole num governo recém-eleito, porque nós estamos apenas com 1 ano e 2 meses que Bolsonaro sumiu. Você está entendendo? Praticamente, são 14 meses de governo e mais uma lambança gigantesca. Porém, um palhaço se apresenta numa entrevista coletiva, muitos repórteres querendo saber esse péssimo resultado do PIB, o cara manda um humorista, um palhaço, falar por ele. Você está entendendo o cúmulo do ridículo onde chegamos? Eu sei que você votou nele querendo mudança, tirar para o PT, tirar a corrupção. Mas eu acho que nesse exato momento você e muitos devem possivelmente estar arrependidos. Porque não dá, meu amigo. Fosse outro partido, outro político, você aceitaria essa palhaçada? Eu não aceitaria. Não. Pior que tem gente que aplaude. Não, isso é ridículo. Estamos com um problema aí. Se não controlarmos agora, lá na frente não terá controle não. Aí entraremos numa hiperinflação. Tá muito bom as coisas agora, né? Para entrarmos numa hiperinflação, aí ninguém vai conseguir comprar gás, pagar água e energia, fazer a cesta básica, desemprego com o risco da aumentada, porque estacionou na casa dos 11 milhões e 900 mil, praticamente 12 milhões, e não sai. O governo gerou menos de 1 milhão de emprego, a maioria era temporária, e muitos dos empregos informais que não ajudam a Previdência. Tá errado. Simplesmente está errado. Onde é que a gente aperta aí o botão para dar o reboot, para começar tudo de novo? Porque não tem condições. Fica até difícil da gente tentar pontuar algo bom ou algo que possa dar certo. Um palhaço fazendo no picadeiro brincadeiras para você rir. Na verdade, para ele rir, porque o palhaço é você, que tá lá na plateia fazendo o idiota maior no picadeiro sorrir. Fazer o quê, né? Brasil acima de tudo e que Deus nos acuda. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.